Retomamos, gente. Olha só. Aqui, ó, aqui, você leu que o Espírito tá, aqui é o Espírito Santo, tá, gente? Não é o Espírito de anjo, não, tá? O Espírito orientou é Felipe ou Felipe? Felipe. É Fi. É. Por que pessoas colocam com E? Aí. Ah, isso aí. Felipe. Tá? Agora abra, por favor, em Atos também. 27. Olha do versículo de número 23. Atos 27. Ó, diz assim, Atos 27, versículo 23. Porque esta mesma noite eles estão numa embarcação, há um vento muito forte, chamado Euroaquilão, o vento que ataca os 4 pontos cardeais no mar, no oceano, que é o norte, o sul, o leste e o oeste. A embarcação está a ponto de se despedaçar, de se quebrar, e o anjo vai aparecer para Saulo, para Paulo, e vai dizer assim, olha, ele vai dizer, ó, esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, ó Jesus, alabará-se. Olha que Saul vai dizer. Tem gente que vai falar Saul, pastor, Saul, tá? Porque Saul é a mesma expressão do nome Saulo, tá? E no latim, Paulo, tá? E olha o que Saulo, olha o que Saul, olha o que Paulo vai dizer. O anjo do Senhor, a essa noite, a quem eu sirvo, me apareceu. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou. Ele está falando assim, rapaz, eu não pertenço a qualquer um, eu pertenço a Deus, rapaz. A quem eu sirvo, esteve comigo. Olha o que o anjo vai dizer. Olha o que o anjo vai dizer. Paulo, não temas. Importa-te que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. O anjo veio, ele recebe uma ordem de Deus, e ele vem até Paulo e diz, ó, não temas, não tenha medo. Outras palavras, fica tranquilo. Que importa que você se apresente a César, é um propósito. Que você se apresente a César. Mas antes disso aqui, Paulo está em Jerusalém e ele vai na casa de Ágabo. Perdão, ele vai na casa de Filipe. E Filipe tem 3 profetisas, mulheres que profetizam. Isso aqui, quer escrever? Pode escrever, pode escrever. Não, amor, pode ir. Não, sua vida, você é aluna. Eu esperava você escrever, você poder pegar todo o conteúdo. Não queria pegar você, não. Não, isso não me atrapalha nunca. Deixa eu tomar uma aguinha.
Beleza? Antes desse inteirinho aqui, Paulo vai dizer, ó, fixe nisso aqui. Paulo vai dizer, a saber que aqui o anjo vai falar que ele, posso até estender depois do 23, mas um pouquinho para frente, até o 25, 26. Que importa que ele se apresente para César. E César em Roma, tá? César Augusto está em Roma. E Paulo, no capítulo 1, aos irmãos que estavam em Roma, a igreja, e aos irmãos que estavam em Roma, ele vai dizer assim, ó, Deus sabe quantas vezes eu quis ter com vocês, eu quis ir até aí, para ver como vocês estão. Mas todas as vezes que eu quis ir, o Espírito de Deus não me permitiu ir. Oh, porque nem tudo é o diabo. E tem gente, como é que usa essa expressão? Demonizando. Essa expressão. Não procura no horário não. Nem no dicionário. Tá? Tem muita gente demonizando as práticas do Espírito Santo. Menino, eu quis ir, mas o diabo me impediu. O diabo está lutando para me não ir. E quem sabe a quem pertence não atribui nada ao diabo. Calabarace de calachuia. Isso aqui é para alguém, devorgue, diomância, que o Espírito do Eterno Deus está dizendo, para de colocar diabo em tudo. Tem coisas que sou eu que não estou permitindo para que você faça, ou para que você vá, ou para que as coisas aconteçam. Eu ia viajar, tinha uma viagem. Só que eu cancelei essa viagem ontem. Eu não estou bem. E a minha esposa não poderia ir nessa viagem. E eu não vou. Como já desmarquei. Foi o diabo? Claro que não, gente. Eu sei quem eu pertenço. O labaraio. Eu sei quem é meu dono. Então ele vai dizer assim, eu quis ir. Depois você lê. Romanos capítulo 1. Lê 9, 10, versículo 9, versículo 10, 11, 12, 13. Eu quis, mas o Espírito não me permitiu ir. Só que agora, o anjo vai lhe aparecer e vai dizer, você vai se apresentar, é necessário que você se apresente a César. Agora ele está conseguindo ir. Só que tem um episódio nesse meio. Qual é o episódio desse meio? Ele está na casa de Filipe, antes de chegar aqui, tá? Ele está na casa de Filipe, a saber, Jerusalém. E Filipe tem 3 profetizas. Dentro de casa, 3 moleques profetizam. Dentro de casa. E Paulo chega na casa de Filipe, desembarcam da embarcação, do navio. Ele pega a sua correia e coloca pendurada a parte. E ele entra para dentro da casa. Costume, tradição, dogma, cultura judaica. Um profeta por nome de Ágabo vai pegar o cinto e vai dizer assim, alguém me amarra nesse cinto aqui? Aí vão amarrar Ágabo. Ágabo vai dizer assim, o dono desse cinto aqui, ó, vai ser preso. Cara, o pessoal que está em volta de Paulo entra em parafuso, porque é de Paulo. Vai ser preso, vai ser levado à corte, e a pessoa fica assim, ó, sabe? E a pessoa diz assim, ó, Paulo, não vá. Gente, deixa eu só pontuar isso aqui, só pontuar. Nunca peça para ser profeta de Deus. Porque existe profeta que é chamado por vocação direta de Deus, sem Deus te questionar, que é no caso de Jeremias. E existe o profeta que recebe o dom, que exerce o ministério profético. Tá, você ter dom de profecia é uma coisa, agora o ministério profético é outra. Eu ainda não falei isso com vocês ainda em aula, mas estou falando agora. O dom é uma coisa.
O dom é aquele que Deus fala, assim diz o Senhor. Assim, assim, assim e assado. Não passa daquilo que Deus te deu. O profeta que Deus chama por vocação antes do ventre, que é no caso de Jeremias, esse profeta, ele tem que sentir o que Deus está sentindo. Profeta de dom, que tem o dom do Espírito, um dos dons do Espírito, é mamão com açúcar. Ser profeta vocacionado antes do ventre, que é aí que está o ponto X. Porque você vai ter que sentir. Oséias, profeta, casa com uma prostituta. E você vai ter que passar todo dia o desleite, o desprazer de ver ela se arrumar e sair de casa e se entregar a outro homem. Profeta. Mas por que, Deus? Eu estou mostrando que Israel é uma prostituta. Que tem eu como Deus, mas se entrega para outros deuses que são seus amantes. Ezequiel! Você vai me representar. Você me representando, você agora é Deus e a sua esposa é Israel. Eu vou quebrar a tua esposa. Eu vou matar a tua esposa. E você não vai poder se vestir de luto. Nem derramar uma lágrima sequer. Porque é assim eu, que perdi a minha noiva, que não estou derramando nenhuma lágrima, porque eu não vivo do presente. Porque quem viu Israel morto, caído, que é a minha noiva, vai ver Israel de pé lá na frente. Oh, glória! É o que faz Jeremias enterrar o cinto. Faz com que Isaías fique basicamente de ciroula pela rua. 1 ano de ciroula na rua. É Deus dizendo, ó, Isaías está simbolizando o meu povo, que está despido, que está se expondo, mostrando as suas vergonhas e a sua nudez. Profeta vocacionado antes da madre, antes do útero, antes do ventre, sente o que Deus está sentindo. É você virar para uma pessoa, você sentir a dor da pessoa e você chorar, sentindo a dor daquela pessoa para entregar algo para aquela pessoa. Ele se amarra. Vamos ver esse texto? Vamos. Vamos ver esse texto. Atos 21. Vou aqui embaixo aqui, esse aqui, Atos 21. Vou ler 21. Tem que ler do 1 a seguir. Tem que ler do 1 a seguir. Do 1, aí a gente vê até onde nós vamos ler. Vamos lá. Ó. A epígrafe, o cabeçalho, o título diz assim, ó, Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. E aconteceu que separando-nos deles, lembrando quem está escrevendo aqui com inspiração do Espírito Santo é Lucas. Ó, aconteceu o que? Separando nós deles, é Lucas está dizendo. Navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós. E no dia seguinte, Rhodes, de onde passamos a Páscoa, comemorada dentro de casa. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro. Porque o navio que havia de ser descarregado, porque
o navio havia de ser descarregado ali. Versículo 4. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Ó, pelo Espírito, tá com letra maiúscula ou minúscula? Maiúsculo. Maiúscula, tá? Porque não é um intuito humano. É o Espírito que estava revelando para eles, para Paulo não subir para Jerusalém. Deus já estava falando com Paulo. Observa. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. 5. Havendo passado ali aqueles dias, saímos... Vou sentar, tá? Tem que sentar. Só Jesus. Vamos lá. Opa, vamos lá. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. Eu gostava de orar na praia. Oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partimos dali, Paulo e nós, que com ele estávamos. Chegamos a Cesareia e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Olha o progresso de Filipe. É o mesmo Filipe, tá, gente? Olha o progresso dele. Esse Filipe aqui é o mesmo Filipe de Atos 6, que escolheram 7 para ser diácono, que servissem à mesa. Ele desenvolveu tão esplendidamente o seu ministério que agora ele é evangelista. Ó, tinha este 4 filhas. Eu disse 3, perdão, até 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Isso aqui fica também para esses incircuncisos da internet, que ficam falando que profeta não tem no dia de hoje, que só foi até João Batista. Me explica isso aqui. Me explica isso aqui. E me explica também essa visão, essa utopia que Deus só usa homem. Essa utopia, essa visão é visão judaica. Filipe tem 4 filhas e elas profetizam. Era para ter 4 filhos e os filhos profetizarem, mas são mulheres e profetizas. Mas se for levar assim, a pé da literatura, ela não poderia nem profetizar. Fica aí. 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. A pergunta é: Ágabo precisava amarrar suas mãos e seus pés? Não, só que ele estava mostrando, ele estava vivendo o que ia acontecer. Profeta de vocação, antes de berço, antes de ventre, antes de útero, antes da madre. Profeta vocacionado por Deus, tem que sentir. Aí, olha o versículo 12. E nós, olha, e ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós, como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Você viu que lá atrás, antes de Paulo chegar na casa de Filipe,
alguns discípulos já diziam para ele, não suba para Jerusalém. Aí agora aqui, ele vai receber a profecia que ele vai ser preso em Jerusalém. Gente, a pergunta é, aqui o pessoal está falando para ele não subir. Aqui, Ágabo está dizendo que ele vai ser preso. Então não tem como correr. Tá? O que a gente precisa pontuar aqui é o que Deus falou com você aqui, ele já viu acontecendo aqui. Não adianta tentar, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Para que o que Deus falou não aconteça. Deus é soberano. Deus, ó. De uma maneira ou de outra vai acontecer. De uma maneira vai acontecer. Vamos ler mais um pouquinho. Gente, me desculpa que eu falei sentado. Me desculpa. E ouvindo nós isto, 12, rogamo-lhe tanto nós, como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Olha a resposta de Paulo. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando? Aliás, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas aqui no grego está não só a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Lê a vida. Versículo 13. Urabacandarácia. 21, cadê? Oh, glória. 21, 13. Então Paulo respondeu, por que choras e quebrantais o meu coração? Porque eu estou pronto, não somente para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém. Preso. Ligado aí, sublinha a palavra ligado na tua Bíblia e coloca preso. Aleluia. Oh, glória. Paulo está dizendo, se eu tiver que passar por isso, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor à palavra, oh, aleluia, eu vou passar. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Vou repetir a leitura aqui. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser preso, ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos, dizendo, faça-se a sua vontade. Aliás, faça-se a vontade do Senhor. Alabaraçúria. Uracandarácia. Deixa eu falar isso aqui para a gente poder concluir a nossa aula de hoje. O que eu preciso pontuar aqui? Deixa eu apagar aqui. O que eu preciso pontuar aqui? Eu preciso pontuar aqui aos profetas do capítulo 21 e do versículo 4. Por mais que você goste de alguém, profeta do capítulo 21, versículo 4. Deus te deu algo pelo Espírito. Se Deus te deu algo pelo Espírito que vai acontecer, não tente atrapalhar o projeto de Deus. Porque isso aqui, no capítulo 4, eu estava questionando o meu íntimo, Senhor, por que ele estava indagando para Paulo para não subir para Jerusalém, para não ir? É porque, e o Espírito me respondeu, é porque eu passei algo para eles. E eles passaram para Paulo. Só que pelo sentimento que eles tinham por Paulo, era tão grande, que ele fala assim, não vá não. São profetas que estão tentando burlar o que Deus está falando. Aí eu gosto de Ágabo. Aqui Ágabo chega, prende a mão, prende os pés. Vai acontecer ao homem desse cinto aqui, ao dono desse cinto,
vai acontecer que eles vão prender ele, os judeus vão prender ele em Jerusalém. Não tem para onde correr. Mas isso era propósito de Deus. Tá? 27, aqui, 27, 23, já segui? O que diz? O anjo orientou e disse para Paulo o que ia acontecer. 21, do 1 ao 21 ao 14, 1 ao 14. Só escrever aí quando você escreve. Escreve lá aqui. Olha o versículo 27. Quanta conta, minha vida? 2 minutos. Quanto? Versículo 27. 21? Aham. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão de Paulo, tá? E clamando: varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de Paulo. E, pegando de Paulo, arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da coorte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então aproximou-se o tribuno, o prendeu, se cumprindo, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Da forma que Ágabo profetizou, da parte de Deus, assim aconteceu suscitamente. Tá? Nós paramos aqui. O que significa anjos? Então, na próxima aula, vai liberar isso aqui para vocês. Tá? E vamos estar colocando também no quadro aqui, concernente a tudo que Deus criou, Deus pré-estabeleceu uma lei e colocou anjo para guardar aquele lugar. Os anjos que caíram, eles continuam naquela determinada localidade, naquele determinado espaço geográfico, tá? Por isso você vai ver que existe anjo da mata. Quando fala anjo, fala espírito, tá, gente? Espírito da mata, da cachoeira, da encruzilhada, da montanha,
da praia, do mar e por aí vai. Da rua. Beleza? Senhor, eu te louvo. Porque eu pensei que a minha estrutura física, por conta dessa virose, dessa gripe, eu não conseguiria entregar essa aula. Mas te agradeço porque essa aula foi concretizada, essa aula foi entregue, essa aula foi feita pelo teu direcionamento. Temos muita coisa ainda a tratar dentro dessa apostila que é muito poderoso, de suma importância. Eu entrego cada aluno de forma muito especial. Se eu posso abençoar poderosamente a todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.